Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Flávio Girol e vou ser o seu instrutor neste seminário de autodefesa psíquica e proteção espiritual. Bem, qual é a razão de você fazer um seminário como esse, com um tema tão severo, autodefesa psíquica, proteção espiritual, enfim? Provavelmente você já deve ter, se não recebeu, pode entrar em contato com o nosso e-mail e você vai receber o programa do curso. Caso você já tenha recebido o programa do nosso curso, através dos nossos meios de comunicação, você provavelmente já tomou contato com o programa. É um programa denso, um programa dedicado e é um programa que visa atender uma demanda crescente de necessidades dentro do campo energético, dentro do campo espiritual, dentro do campo psíquico. De pessoas que, como eu, como você, temos uma demanda muito grande de energia, temos uma demanda muito grande de assédio de entidades espirituais, de processos energéticos de baixo tensor vibratório, e cuja necessidade de proteção e uma boa conexão com processos espirituais é importante e se faz necessário num trabalho como o nosso. Quando eu digo como o nosso, são pessoas que eu, como você, que temos uma lida cotidiana, ligados a processos psíquicos, processos espirituais, processos energéticos de baixo tensor vibratório, tá? E que por alguma razão nós somos assediados por essas forças, por esses vetores, nós precisamos evidentemente de uma condição de proteção, de uma condição de defesa, tá? E mais do que isso, termos uma capacidade analítica de verificar de onde vêm esses vetores, de onde vêm essas forças, de onde vêm essas vibrações, como é que nós podemos qualificá-las. Será que elas são especificamente de uma vertente espiritual? Não pode ser de uma vertente psíquica? Ou ela pode ser de uma vertente ligada ao ambiente onde nós vivemos? Ah, será que não tem uma forte componente emocional envolvida no processo? Como é que nós conseguimos distinguir isso? Então, para responder essas questões, para dar consistência a esse entendimento e um bom diagnóstico, é que eu estou te oferecendo o curso de autodefesa psíquica e proteção espiritual. E eu queria pelo menos contar para você alguns itens daquilo que nós vamos discutir. O nosso programa tem basicamente três partes, se a gente pode assim dizer. A primeira parte é uma parte conceitual, uma parte, eu diria até ideológica, porque como eu tenho uma vinculação com o processo religioso e com o processo espiritual, obviamente que eu vou falar sobre esse tema com você, dentro de um ambiente eminentemente espiritual. Discutiremos assuntos de ordem religiosa dentro de uma pegada eminentemente espiritual. Vamos falar a respeito de algumas lendas. Lendas estas que remontam ao início da civilização humana. Ideias, conceitos, princípios de influxos divinos que transitam por todas as vertentes do conhecimento, da filosofia, da religião, do dogma, do misticismo e tudo mais. Esses que são os mais evidentes. A partir daí, nós vamos entender como é que nós funcionamos fisiologicamente, energeticamente e espiritualmente. Então essas três divisões, essa divisão em três partes, nos permitirá entender por que um processo espiritual se mantém, porque existe uma componente emocional e uma componente fisiológica que o mantém. Por que uma condição, por exemplo, um estado fisiológico, uma patologia, uma síndrome, por que essa síndrome se mantém durante muito tempo? Será que não existe uma componente emocional, psíquica, espiritual, dando suporte para isso? Essa capacidade de entender essa interligação é a que nós vamos estudar nesse nosso encontro. Um outro fator importante e fundamental também é a parte das nossas defesas. Como é que a gente se defende de vetores energéticos? Tá? Como é que nós nos defendemos de situações de baixo tensor vibratório? Tá? É importante que você saiba que existem dispositivos capazes de nos dar essa proteção. Formas astrais, desenhos psicoativos, ervas,
fumigações, defumações, banhos de proteção, todos esses elementos que quando trabalhados adequadamente no campo físico, podem nos proporcionar uma autodefesa no campo psíquico e no campo espiritual. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar durante esse final de semana. Vamos discutir vários temas com desenhos psicoativos, que são os chamados pontos de força. Uma coisa muito legal de fazer, como eu brinco que é a maneira como Deus escreve no universo, a gente vai imitar a caligrafia de Deus. É uma coisa muito gostosa de fazer, muito bonita, muito inspiradora e que nos remete a um ambiente, ou uma ambiência divina e de proteção. Tá certo? E aí você vai chegar ao final do nosso seminário com uma bagagem. Essa bagagem é a bagagem de transposição do momento que você está vivendo agora para o momento que você quer viver. Então você tem todos os elementos dentro da sua mochila, dentro da sua valise, dentro da sua mala, que você vai levar para essa próxima condição existencial. Eu garanto a você que você vai ficar muito satisfeito com o nosso encontro, isso é indiscutível. Tá? Eu só não posso garantir para você se você tem coragem suficiente de passar para a próxima etapa. Essa eu não posso garantir para você. Eu vou dizer para você o que você vai fazer. Eu vou dizer para você o que vai acontecer com você. Eu vou dizer para você, eu vou afirmar o que vai acontecer se você utilizar as ferramentas que eu te passar. Tá? Eu garanto para você. Mas aí eu quero colocar esse desafio na sua vida. Tá? Se você realmente tem coragem, tem disposição suficiente para assumir definitivamente uma nova etapa na sua vida, assumir definitivamente uma nova estratégia de conduta. Se assim você definir, aí sim, aí eu te recomendo, venha fazer o nosso seminário, esteja conosco, se anime para isso, porque durante esse final de semana nós vamos discutir coisas muito sérias. E eu faço questão absoluta de arrebentar alguns mitos e alguns paradigmas, alguns dogmas que você carrega a sua vida inteira. De culpa, de medo, de incerteza, de bobagens que você carrega por conta de uma religiosidade tacanha, de coisas que você provavelmente acha que já devia ter se desvencilhado dessas questões e ainda convive com elas durante esse tempo todo. Ou pelo menos até agora. Então eu quero fazer esse desafio para você, mas mais do que isso, eu quero te fazer um convite. Esteja conosco nesse final de semana, esteja conosco nesse encontro que vai tratar desses assuntos. Tá? Peça, por favor, por e-mail, o programa completo. Tá? E aí sim, aí você vai curtir bastante, é uma coisa muito divertida e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar satisfeito. Tá combinado assim? Então, no final do nosso vídeo, você tem lá também, aqui na sequência, o nosso e-mail, os nossos telefones de contato, enfim, tudo aquilo que foi importante para você transformar esse seu final de semana num final de semana transformador. Tá bom? Eu conto com você, conto com a sua presença e deixo a você um fraternal abraço de muita luz, de muita proteção, de muita segurança. Tá certo? Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.